aluna Isabela Alves Campisi de Oliveira, sob a orientação do professor Bernardo Martins Rocha, apresenta ao CEMIC 2023 o trabalho intitulado Modelagem Matemática da Resposta Cardiovascular de Mudanças Hemodinâmicas Associadas à Covid-19 e à Miocardite. A morte de células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma intensa é denominado ataque cardíaco, que pode ser causado por diversas doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a aterosclerose. Uma vez que os danos do tecido cardíaco são geralmente fatais, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E somado a isso, como existem condições patológicas cuja causa e desenvolvimento são pouco conhecidas, o estudo do funcionamento e o entendimento do sistema cardiovascular é de grande importância. Tecidos biológicos possuem a capacidade de sofrer alterações mássicas e volumétricas em função de mudanças patológicas e fisiológicas no ambiente, ou seja, possuem a capacidade de reagir a estímulos por meio de crescimento e remodelagem. No contexto de problemas cardíacos, mudanças patológicas podem alterar a dinâmica cardíaca, resultando, por exemplo, no aumento anormal de tamanho e de espessura do músculo do coração. Como, por exemplo, de uma situação patológica, a inflamação, que influencia de forma significativa a interação entre respostas inflamatórias e fibróticas. Quando o tecido cardíaco está, então, lesionado, inflamado, células do sistema imune são recrutadas para combater no local da infecção, liberando citocinas, que são proteínas, que desempenham um papel fundamental na regulação da resposta imunológica. No entanto, o excesso de citocinas pode causar alguns danos, como, por exemplo, a hipertrofia, que tem como consequência o aumento da espessura do músculo do ventrículo esquerdo. Uma ferramenta que ajuda a auxiliar no entendimento do sistema cardiovascular é a modelagem computacional, que é uma área multidisciplinar que trata de aplicações de modelos matemáticos e técnicas de computação para estudo de fenômenos complexos. No contexto de problemas biológicos, nos quais a modelagem vem sendo utilizada, uma que merece destaque é a modelagem mecânica cardíaca, sendo que esses modelos biomecânicos oferecem ferramentas para aprimorar o entendimento e o funcionamento de sistemas biológicos, no caso, sistemas cardiovasculares. O objetivo principal deste trabalho é, portanto, desenvolver um modelo matemático para representar o crescimento e a remodelagem do tecido cardíaco durante uma infecção e a ação do sistema imune em resposta a essa infecção. Entre os objetivos específicos estão o desenvolvimento de modelo que represente a dinâmica cardíaca, a implementação computacional pelo método dos elementos finitos, a simulação e, por fim, a análise dos resultados. O modelo matemático foi desenvolvido com base nas equações governantes, que foram baseadas na teoria da mecânica do contínuo para grandes deformações. A quantidade cinemática fundamental nesse contexto é o tensor gradiente de deformação F, e as condições de contorno foram dadas em função do deslocamento prescrito e da tração. Foi desenvolvido também com base no modelo constitutivo do tecido, onde foi considerado o modelo isotrópico neo-hookeano para representar a parte elástica do tecido cardíaco. E o tecido cardíaco vai ser tratado como material ortotrópico. Assim, a função de energia de deformação e o tensor de tensão são dados em função da parte elástica do tensor gradiente de deformação. O modelo foi desenvolvido juntamente com o modelo de crescimento baseado na teoria do crescimento finito, que consiste na decomposição multiplicativa do tensor gradiente de deformação em uma parte elástica e uma parte associada ao crescimento, sendo que o crescimento ocorre na direção ortogonal à direção da fibra do tecido cardíaco para este caso. Para simplificar o fenômeno, considerou-se que o crescimento é induzido com base na concentração de citocinas no tecido, que é dada por uma equação parcial de difusão, e o fator de crescimento possui uma função de grau que controla a partir de qual valor da concentração de citocina ocorrerá o crescimento volumétrico. Para a solução, foi resolvido pelo método dos elementos finitos, utilizando uma implementação computacional baseada na biblioteca Phoenix através do Python, utilizando elementos triangulares com aproximação polinomial de segunda ordem. Serão apresentados resultados de 2 experimentos realizados, sendo o primeiro o crescimento volumétrico de um quadrado confinado, onde o modelo constitutivo e o crescimento são isotrópicos e o crescimento é induzido pelo tempo. São feitas simulações para 3 combinações de constantes de elasticidade do modelo neo-hookeano. E para o experimento 2, o crescimento volumétrico é do ventrículo esquerdo, onde o crescimento é considerado anisotrópico e induzido com base na concentração de citocinas do tecido. Para o primeiro experimento, foi considerado um domínio quadrado 1 por 1, condições de contorno de deslocamento igual a zero nas faces inferior, esquerda e direita, permanecendo, portanto, a face superior livre. Como resultados das simulações consideraram o mapa de cores associado à magnitude do campo de tensões, pode citar o ganho volumétrico em função do tempo nos 3 casos, além dos altos valores de tensão nas faces inferior, lateral direita
e esquerda. Além disso, é possível observar o maior ganho volumétrico, além dos maiores níveis de tensão, para o caso 3. Para o segundo experimento, foi feita uma representação simplificada do ventrículo esquerdo, onde foi adotado um sistema de coordenadas local com os vetores para descrever a estrutura de fibras, sendo esses F0 representando a direção da fibra, S0 representando a direção transmural da folha e N0 a direção normal à folha. Para o problema de difusão das citocinas, considerou-se condições de fluxo nulo em todo o domínio. E para iniciar a dinâmica, as condições iniciais aplicadas foram uma concentração inicial de 0,3 na região destacada e o fator de crescimento zero em todo o domínio, inicialmente. A simulação do experimento 2 apresenta tanto a evolução da concentração de citocina quanto a evolução do fator de crescimento. Nota-se que somente após um certo instante de tempo, que é quando a concentração ultrapassa o valor de concentração crítica delimitado, que começa a ocorrer o crescimento ventricular. Além disso, observa-se que a condição é imposta pela função degrau no fator de crescimento, que estabelece a concentração mínima de citocina que irá induzir o crescimento volumétrico, ou seja, apenas quando a concentração atinge o valor de concentração crítica que o fator de crescimento passa a evoluir. Como diversos aspectos do modelo foram simplificados, como o modelo constitutivo e a dinâmica do sistema imune para a concentração de citocinas, pretende-se contornar essas limitações com modelos mais realistas e quantitativos. Portanto, para trabalhos futuros, irá-se realizar a calibração dos parâmetros usando dados e medições disponíveis na literatura. Com o presente trabalho, foi feita uma revisão do crescimento volumétrico de tecidos biológicos usando a teoria do crescimento finito, a partir da simulação de uma geometria simplificada restrita e sujeita ao crescimento volumétrico isotrópico e da simulação de uma geometria simplificada do ventrículo esquerdo, sujeita ao crescimento anisotrópico, ambos utilizando o modelo constitutivo de material Nehukiano. O modelo de crescimento anisotrópico proposto foi capaz de representar de forma satisfatória o desenvolvimento da hipertrofia, e os resultados estão de acordo com os estudos da literatura biomecânica cardíaca. Obrigada.